Nós chegamos, galera, chegamos, encostamos no G4. E assim, vocês sabem que esse canal preza pela imparcialidade, né? E a gente sempre procura olhar os lados positivos e os lados negativos de cada partida, independente de vencer ou de perder. Só que eu vou ser muito sincero com vocês, torcedores que estão aqui acompanhando o vídeo e a análise. É muito difícil eu achar algum ponto para criticar na partida exemplar que o Atlético fez hoje no Ascioli. Não só eu tenho que elogiar a torcida pelo apoio, a equipe em campo pelo futebol apresentado, pelo resultado, e o técnico pelas mexidas e a forma como colocou o time em campo. Mas vamos passar fato a fato que aconteceu no jogo de hoje para entender o que foi esse 3 a 0 do Atlético em cima do Juventude. Antes de mais nada, fala aí, seus torcedores que estão lutando pelo acesso. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Então vamos lá, falar dessa partida e explicar o porquê que esse foi o melhor jogo do Atlético em toda a Série B. Vamos lá. O Juventude fez um início de Série B bem oscilante, né? Brigando ali, inclusive, na parte de baixo da tabela. A partir da 14ª rodada, o Juventude ficou cerca de 8 jogos sem perder. Ele teve uma sequência de 5 jogos, de 5 vitórias e 3 empates. E conseguiu sair de uma briga do Z4 para brigar pelo G4. Daí veio o Vila Nova e venceu o Juventude lá no estádio de Caxias do Sul por 2 a 0 e interrompeu essa fase invicta na 21ª rodada. E daí pra frente, o Juventude conseguiu 2 vitórias e 2 empates. Ou seja, nas últimas rodadas e desde a 14ª rodada, o Juventude só tinha perdido uma única vez para um time goiano, inclusive, coincidentemente, o Vila Nova. Então é uma equipe muito difícil de ser batida nessa Série B e que mostrava força suficiente para brigar, aliás, mostra ainda, tá? Força suficiente para brigar pelo G4. E chega aqui em Goiânia para enfrentar um Atlético Goianiense vindo de 4 vitórias e 1 empate, numa sequência excelente desde a chegada do Jair Ventura. Então, a gente esperava, obviamente, um embate muito equilibrado, um jogo muito difícil e haviam 2 situações. Se o Atlético vence, ele volta para a disputa, volta para esse quebra-pau que está ali no G4, né? E mantém boas oportunidades, boas chances aí de subir para a Série A, ainda mantém-se na briga pelo acesso. Se o Atlético perde, o Juventude se firmaria nessa briga e o Atlético ficaria um pouco complicado ali, né? De conseguir os resultados para poder brigar pelo acesso. Empate não seria bom para nenhuma das partes, mas pior para o Atlético. Então, a gente viu, primeiramente, o Atlético entrando em campo com um 4-4-2, tá? Entrou com o Ronaldo no gol, na zaga o Alex e o Luiz Felipe, nas laterais Lucas Esteves e o Bruno Tubarão. No meio, 2 volantes, o Matheus Salles e o Haldney, e o Dodô como um meio armador, mas na verdade caindo um pouco mais pelos lados. E o Shailon também compondo essa linha de 4. Na frente, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. A ideia era que fosse um 4-4-2, mas que funcionasse quase como um 4-2-4, com o Dodô e o Luiz Fernando e o Shailon, perdão, avançando, né, para poder tentar fechar a saída do Juventude. Mas quem jogou de fato no primeiro tempo no 4-2-4 foi o próprio Juventude. E fazia uma marcação bem complicada para o Atlético no começo do jogo, forçando o Atlético a toda hora sair no chutão. Chutão mesmo, o Ronaldo recebia a bola recuada e bola para frente, seja o que Deus quiser. Só que quando o Juventude recuperava a bola, a cobertura defensiva do Atlético era muito eficiente. Então o primeiro tempo foi muito equilibrado, um jogo num calor desgramado, um calor horroroso, fazendo um calor terrível em Goiânia. Se a torcida estava sofrendo no estádio, imagina os jogadores em campo tomando aquele sol de 4 da tarde, né, sofrendo ali no primeiro tempo. Inclusive tivemos uma paralisação ali, né, nos 30 minutos mais ou menos. E o jogo no primeiro tempo foi muito equilibrado, só que não houveram grandes chances de gol, tá? O Juventude conseguiu ter uma marcação eficiente,
mas quando tinha a bola nos pés não transformava em grandes chances de gol. O Atlético até teve umas oportunidades, até uma falha do goleiro do Juventude que quase entregou a paçoca ali, né, no primeiro tempo. Chegou melhor ofensivamente, na minha opinião, no primeiro tempo, mas também não foram grandes oportunidades, tá? O primeiro tempo foi bem equilibrado, até o finalzinho, quando o Atlético conseguiu organizar uma jogada e pela direita o Dodô serviu o Gustavo Coutinho, que ali aos trancos e barrancos conseguiu empurrar a bola para as redes, fazendo o 12º gol dele na competição. Se havia algum dos times que merecia sair com a vitória nesse primeiro tempo, na minha opinião era o Atlético, porque jogava, apesar de não jogar ofensivamente tão agressivo, pelo menos tinha uma postura de controle. O Juventude conseguia ter uma marcação eficiente, mas não tinha força ofensiva, não conseguia levar perigo. O Nenê muito bem marcado, as pontas muito bem fechadas e a cobertura defensiva muito bem feita. Méritos do trabalho do Jair Ventura. Mostra de fato que ele organizou o setor defensivo do Atlético e priorizou a cobertura defensiva. E essa formação, que no início até eu critiquei, porque eu senti falta de um jogador veloz como um Kelvin ou um Ayrton, mas mesmo assim o Atlético entrou muito bem na partida, muito bem organizado. E assim, em alguns momentos me parecia, dava a impressão de que o time estava um pouco bagunçado pelo posicionamento defensivo. Mas parando para analisar friamente, você via que todos os jogadores tinham o comprometimento defensivo de evitar que o adversário gostasse do jogo. E de fato, o Juventude em momento nenhum pareceu gostar do jogo, tá? Era um time que não tinha saída, o Atlético marcava muito bem, conseguia fechar as subidas, principalmente as jogadas do Nenê, que é um jogador perigosíssimo mesmo com a idade que tem. Então o Juventude ficou marcado, muito bem marcado. E no primeiro tempo o Atlético também ficou, mas aquele golzinho no primeiro tempo ali fez toda a diferença, tá? O Atlético foi pro intervalo vencendo por 1-0. Um jogo equilibradíssimo, merecia a vitória, mas ainda tinha muito tempo para jogo, ainda tinha 45 minutos para jogar. E aí viemos para um segundo tempo, galera, que eu só posso dizer como perfeito, tá, do Atlético. Eu não consigo criticar nada no segundo tempo. Por quê? Iniciou-se o jogo e o Atlético manteve sua postura, mas como o primeiro tempo foi muito desgastante para as duas equipes, no segundo tempo, as duas equipes sentiram um pouco o cansaço, principalmente o Juventude, que perdeu a capacidade defensiva, dava muitos espaços e o Atlético conseguia ter algumas armações legais ali, né? E aí o Jair Ventura começou a fazer algumas mudanças. Ele colocou o Baralhas em campo, que não estava, né, participando ainda em campo, estava na reserva, tirou o Shailon para a entrada dele, o Shailon que não fez um grande primeiro tempo, na minha opinião. E depois, com o Gustavo Coutinho tendo sentido uma lesão, ele colocou o Matheus Peixoto e também colocou o Kelvin. E aí ele saiu do 4-4-2 para um 4-1-4-1 bastante compactado. Ou seja, ele tinha jogadores bem postados no meio e boas saídas pelas laterais. Ou com o Kelvin pelo lado direito ou o Luiz Fernando pelo lado esquerdo. E aí, numa dessas jogadas, houve um escanteio, a bola foi cruzada e o Luiz Fernando marcou de cabeça, fazendo o segundo gol do Atlético. E depois disso, o Atlético controlou a partida, tá? As substituições foram muito interessantes e pontuais, muito definitivas para garantir o placar que estava. E melhorou ainda com as jogadas infiltradas pelo meio. O Baralhas funcionando quase como um meia articulador, já que entrou no lugar do Shailon, e o Kelvin caindo pela direita, auxiliando também na triangulação. Participaram eles todos dessa jogada de meio de campo, onde o Baralhas tabelou com o Matheus Peixoto e entrou na área, fez o drible e finalizou para marcar o terceiro gol do Atlético, fazendo o 3-0. Detalhe que o Atlético já merecia, tá? Está vencendo por esses mesmos 3-0, com chances desperdiçadas ali na frente. O Juventude cabia bolas aéreas e a tentativa de chegar pelas pontas, mas a cobertura defensiva do Atlético estava muito bem feita. O fato do Nenê ter sido anulado durante o jogo prejudicou o jogo ofensivo do Juventude. E os gols saindo, o Juventude foi ficando cada vez mais incapaz de reagir na partida. E tudo isso mantendo o 4-1-4-1 no meio de campo bem organizado. E com essa formação, o Atlético não deu chances para o adversário
gostar da partida. Teve ainda um cruzamento perigoso ali, né, mais por volta dos 30 a 40 minutos do segundo tempo, mas foi só. O Juventude nesse jogo, de fato, não conseguiu jogar, e isso se deve, de fato, aos méritos da defesa do Atlético, do time muito bem treinado no momento pelo Jair Ventura, e também pela própria individualidade dos jogadores, que conseguiram mostrar aquilo que tem de melhor na partida, né? Além de uma raça que a gente não via há muito tempo, né? O Atlético vem mostrando-se um time raçudo, que tá realmente lutando até a última bola ali, até o último minuto, para conseguir esse tão sonhado acesso. A vitória nos coloca com 44 pontos, ainda ali entre sétima colocação, né? Não temos como entrar no G4 nessa rodada, mas ficamos a um pontinho, aguardando o jogo do Avaí contra o Novo Horizontino amanhã, para saber se essa pontuação, né, ficará um pouco mais distante, já que o segundo e o terceiro colocados, que são o Sport e Guarani, tem 47 pontos. Se o Novo Horizontino vencer o Avaí, ele vai a 48, então o quarto colocado ficaria com 47 e o Atlético ficaria a 3 pontos desse quarto colocado. No momento, o quarto colocado é o Novo Horizontino com 45 e nós estamos a 1 ponto de distância deles. A Série B tá embolada, galera, tá totalmente embolada. Não há nenhum time favorito. Nesse exato momento, para vocês terem uma ideia, o CRB está vencendo o Vitória, que é o líder do campeonato, por 3 a 0, com os 3 gols no primeiro tempo. Então assim, o próprio CRB e o Ceará, que estão com 42 e 40 pontos respectivamente, estão na briga, tá? Então até o 10º colocado, 11º, que é o Mirassol com 40 pontos e que nessa rodada venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, todos eles estão na briga, todo mundo tem chances ainda para acesso à Série A 2024. Então, galera, não tem nada decidido, mas o Atlético deu um passo maravilhoso numa partida absolutamente impecável da equipe no Ascioli para quase 9 mil torcedores. Foi um belíssimo jogo, uma belíssima apresentação de uma equipe que joga de forma a mostrar para o seu torcedor que não só tem chances do acesso, como está colocando em campo essas oportunidades para de fato lutar para subir para a Série A o ano que vem. O Atlético jogou hoje como um time que de fato quer subir para a Série A. Essa foi a minha análise. Se você gostou, se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Vou ficando por aqui, muito feliz de ver o Atlético fazendo uma partida absolutamente exemplar, que a gente consiga manter esse nível para as próximas rodadas. A gente se vê nos próximos vídeos. E por enquanto, um abraço do torcedor atleticano.